Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Sejam muito bem-vindos à nossa caminhada da leitura da Bíblia cronológica, caminhando pela Palavra de Deus. Hoje estudaremos Juízes 11 a 14, acompanhando a história de Jefté e o início da trajetória de Sansão. São capítulos que mostram pessoas chamadas e usadas por Deus, mas que também carregavam fraquezas, conflitos e decisões que produziram consequências. A Bíblia não esconde as imperfeições dos seus personagens. Ela nos mostra que Deus pode agir através de pessoas imperfeitas, mas também a Bíblia nos ensina que ser usado por Deus não significa que todas as nossas escolhas sejam aprovadas por Ele. A nossa leitura de hoje está em Juízo, capítulo 11 até o capítulo 14. 4 capítulos, já prepara a sua Bíblia. E hoje vamos ver o chamado, apesar das imperfeições. E neste estudo nós veremos a rejeição, o chamado de Jefté, seu voto precipitado, os conflitos eternos de Joel. Veremos também o anúncio extraordinário do nascimento de Sansão e os primeiros acontecimentos da vida daquele que seria levantado para começar a libertar Israel da opressão dos filisteus. Também aprenderemos uma verdade fundamental: não basta pedir, Senhor, usa-me. Nós precisamos também orar: Senhor, transforma-me. Amém? Pegou a chave? Porque dons não substituem caráter, força não substitui domínio próprio e chamado não substitui obediência. Pegou, irmãos? Já compartilhe esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também deixe a sua curtida para que o YouTube possa mostrar o vídeo a outras pessoas e ative o sininho de notificações para que sempre que um vídeo seja compartilhado nesse canal você possa receber as notificações. Pai amado, Pai bondoso, Pai querido, em nome de Jesus, coberta com o teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6. Pai querido, meus filhos, minhas netinhas, meus pais e meus irmãos, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada, estão todos cobertos com o sangue de Jesus. Tudo que nos pertence está debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Pai querido, coloca teus anjos acampados ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando de todo mal, de toda cilada do inimigo, de toda palavra contrária, toda praga rogada, Senhor, todo olho gordo, Pai querido, todo ritual, magia, qualquer macumbaria, feitiçaria que foi feito contra a minha vida, a minha casa, para atingir a minha família, está arrebentado, Senhor, em nome de Jesus. Caia por terra. Eu amarro, acorrento e amordaço todos os espíritos invocados no cemitério, na rocha, na mata-bicha, contra a minha vida ou contra a minha parentela, em nome de Jesus. Pai, obrigado porque estamos aqui na Tua presença, mais um dia de vida, Te agradecendo, Te louvamos e Te exaltamos. Obrigado porque a Tua palavra não esconde as fraquezas humanas, mas nos mostram que a Tua graça continua agindo em meio às histórias imperfeitas. Pedimos que o Espírito Santo nos dê entendimento durante esta leitura. Pai querido, nos guarda das interpretações precipitadas e nos ensina a distinguir aquilo que a Bíblia relata daquilo que o Senhor aprova. Pai querido, fala conosco através da vida de Jefté, da história de Israel e do início da caminhada de Sansão. Nos ensina a obedecer, a vigiar nossas decisões e a depender da Tua presença. Senhor, abençoa cada pessoa que acompanha este estudo, fortalece cada um que estão cansados, aqueles que estão com o coração aflito, aqueles que estão sofrendo
repreenda enfermidades, restaura as famílias, Senhor, fortalece a cada um de nós e renova, Senhor, todos aqueles que estão enfrentando grandes batalhas. Que Jesus seja glorificado através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nos estudos anteriores, nós vimos Israel novamente afastar-se do Senhor e depois reconhecer o seu pecado. Agora, em Juízos de 11 a 14, nós conheceremos esses dois personagens que já falei, que são personagens importantes deste período, Jefté e Sansão. Suas histórias mostram que Deus pode usar pessoas marcadas por rejeição, por limitações, por escolhas imperfeitas, e ao mesmo tempo nós veremos que ser usado por Deus não significa que todas as decisões de uma pessoa sejam aprovadas por Ele. Vamos à palavra? Já abriu sua Bíblia em Juízo 11 a 14? Em Juízos 11, vamos ver a Jefté, da rejeição dele até a liderança. Jefté era um guerreiro valente, mas carregava uma história familiar muito difícil. Por ser filho de uma prostituta, foi rejeitado pelos seus irmãos e expulso da casa de seu pai. Eles lhe disseram que não teria parte na herança da família. Jefté fugiu para a terra de Tobi. Algum tempo depois, quando os amonitas começaram a guerrear contra Israel, os mesmos líderes que anteriormente não tinham lugar para Jefté foram procurá-lo. Precisavam de alguém capaz de liderá-los. Irmãos, Jefté questionou: não me aborrecestes vós e não me expulsaste da casa do meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Irmãos, os líderes insistiram. Jefté aceitou assumir a liderança se o Senhor lhe concedesse vitória. Antes de partir para a guerra, porém, ele tentou resolver o conflito através do diálogo. Ele enviou mensageiros ao rei dos Amonitas e apresentou os fatos históricos relacionados àquela terra. Quando a negociação não produziu resultado, a batalha tornou-se inevitável. Então encontramos uma declaração muito importante. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Deus o capacitou para conduzir Israel, mas antes da batalha, Jefté fez um voto precipitado ao Senhor. Prometeu que, se voltasse vitorioso, oferecia ao Senhor aquilo que primeiro saísse da porta da sua casa para encontrá-lo. Deus lhe concedeu a vitória sobre os amonitas. Quando Jefté voltou para casa, sua única filha saiu ao seu encontro, celebrando com tamborins e danças. Ao vê-la, Jefté ficou profundamente angustiado por causa do voto que havia feito. O texto de Juízes registra esse episódio doloroso, sem apresentar o voto de Jefté como modelo a ser seguido. É importante lembrar que a lei de Deus condenava sacrifícios humanos. Independentemente das diferentes interpretações sobre o desfecho específico desse voto, a mensagem é muito clara. Não devemos fazer promessas precipitadas tentando negociar com Deus. Pegou a chave? A vitória já dependia do Senhor. Jefté não precisava acrescentar uma promessa imprudente àquilo que Deus estava fazendo. Irmãos, Jefté havia sido rejeitado pelos homens, mas sua história não terminou na rejeição. Seu passado não impediu que Deus o usasse. Porém, sua história também nos ensina que pessoas usadas por Deus continuam precisando de sabedoria e domínio próprio. Nunca devemos transformar oração em negociação. Deus, se fizeres isso, eu farei aquilo. Irmãos,
Nossa obediência deve nascer do amor e da confiança, e não de barganhas espirituais. Pegou a chave? Juízos 12. Depois da vitória sobre os amonitas, surge o conflito dentro do próprio povo de Israel. Os homens de Efraim confrontaram Jefté porque não haviam participado da batalha. A discussão transformou-se em guerra entre israelitas. Uma vitória contra um inimigo externo foi seguida por uma tragédia interna. Durante o conflito, os gileaditas, o povo de Gileade, controlaram as passagens do Jordão. Para identificar os efraimitas que tentavam atravessar, pediam que pronunciassem a palavra Shibolete. Irmãos, os efraimitas pronunciavam de maneira diferente, dizendo Sibolete, e assim eram identificados. Milhares morreram naquele conflito. E Jefté julgou Israel durante 6 anos e depois morreu. O capítulo também apresenta brevemente outros 3 juízes, Ibzan, Elon e Abdon. Eles exerceram liderança em Israel durante os anos seguintes. Pessoal, é possível vencer uma batalha externa e perder a paz dentro de casa. Então Israel havia derrotado os amonitas, mas depois começou a lutar contra seus próprios irmãos. Nós precisamos vigiar para que o orgulho, competição, ressentimentos e necessidades de reconhecimento não destruam relacionamentos. Pegou a chave? Nem toda batalha precisa ser travada, gente. Existem conflitos que a sabedoria, a humildade e o diálogo podem impedir. Tá pegando? Juízos 13, o nascimento de Sansão é anunciado. Mais uma vez, encontramos a frase que atravessa todo o livro. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Irmãos, dessa vez Deus permitiu que os filisteus dominassem Israel durante 40 anos. Nesse contexto vivia Manoá, da tribo de Dan. Sua esposa era estéril e não tinha filhos. Então o anjo do Senhor apareceu àquela mulher e anunciou algo extraordinário. Ela teria um filho. E desde o ventre, aquela criança seria separada para Deus como Nazireu. Sua mãe deveria observar determinadas orientações durante a gravidez e o cabelo do menino não deveria ser cortado. Ela começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. Quando a mulher contou ao marido, Manoá orou pedindo que Deus enviasse novamente o mensageiro para ensiná-los como deveriam criar aquela criança. Essa oração revela uma atitude preciosa. Manoá não pediu apenas o filho, pediu sabedoria para cuidar daquilo que Deus estava colocando em suas mãos. O anjo do Senhor apareceu novamente. Depois de transmitir as orientações, aconteceu algo extraordinário aqui. Quando Manoá ofereceu um sacrifício, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. Manoá e sua esposa caíram com o rosto em terra. Irmãos, posteriormente nasceu o menino. Seu nome foi Sansão. A Bíblia declara, o menino cresceu e o Senhor abençoou. Aleluia. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. Glória a Deus. Sansão foi separado antes mesmo de nascer, assim como todos nós. Sua história nos lembra que Deus pode estabelecer propósitos antes que compreendemos aquilo que Ele está fazendo. Também aprendemos com Manoá que não basta receber uma bênção. Precisamos pedir sabedoria para administrar a bênção. Filhos, ministérios, oportunidades, responsabilidades, tudo isso precisa ser conduzido segundo a direção de Deus. E por último, Juízes 14. Sansão cresceu e ao chegar à idade adulta, viu uma mulher filisteia em Tímna e decidiu que queria casar-se com ela. Seus pais ficaram preocupados porque escolher uma mulher entre os filisteus, justamente o povo que oprimia Israel. Por quê? Então Sansão insistiu. O texto mostra que por trás daqueles acontecimentos, Deus estava conduzindo circunstâncias que resultariam em confronto com os filisteus. No caminho para Tímna, um leão jovem atacou Sansão. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele
que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Algum tempo depois, Sansão voltou ao lugar e encontrou um enxame de abelhas e mel dentro de carcaça do leão. Ele retirou o mel e comeu. Mais tarde, durante a festa do casamento, apresentou aos filisteus um enigma. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Eles deveriam descobrir a resposta. Incapazes de solucionar o enigma, pressionaram a esposa de Sansão para conseguir a resposta. Ela insistiu até que Sansão lhe revelou o segredo. Os filisteus responderam corretamente. Sansão percebeu que havia sido enganado. E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e os acontecimentos deram início a uma sequência de confrontos entre Sansão e filisteus. O capítulo termina com um casamento desfeito e um conflito ainda maior preparado para os capítulos seguintes. Sansão tinha força extraordinária, mas começamos a entender que sua maior batalha não seria contra os filisteus, seria contra seus próprios impulsos. Ter dons não substitui caráter, ter capacidade não substitui obediência, e ser usado por Deus não elimina a necessidade do domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Uma pessoa pode ser forte em determinada área, extremamente vulnerável em outra área. Por isso, nós precisamos permitir que Deus trabalhe não apenas através de nós, mas principalmente dentro de nós. Amém? Fica comigo até o final dessa leitura, que vai ter a aplicação final desses 4 capítulos e a glória celeste. Amém? Já pegou sua Bíblia? Então vamos à nossa leitura. Juízes capítulo 11. Jefté livra os israelitas. Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatemos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti, vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filisteus de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu os reis dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque subindo Israel do Egito me tomou a terra desde Amon até a Jaboque e ainda até o Jordão, restituí-ma agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe:
Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu os ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas e chegou ao oriente da terra destes. E se acampou além do Arnon, por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amoreus, rei de Esbom, e disse-lhes: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapeçou os amoreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amoreus, desde Arnon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou dos amoreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que queremos, teu Deus te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe de Armon, porque vós amonitas não as recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. O voto de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e, atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até aproximadamente de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: minha filha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou ir
por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saíram por 4 dias de ano em ano e cantaram em memória da filha de Jefté, o gileadita. Capítulo 12, Jefté peleja contra os efraimitas. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livrareis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Pois os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia: não, então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete, quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Os juízos Ibsã, Elon e Abdon. Depois dele, julgou a Israel Ibsã de Belém. Tinha esse 30 filhos e 30 filhas, e estas casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon e Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon e Zebulonita e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, julgou a Israel Abdon, filho de Hilel, o piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Hilel, o piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Capítulo 13. O nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, estes o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Ainda um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora,
pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou-se ao seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim de outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprir as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerás, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se preparastes holocausto ao Senhor, o oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria das nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Capítulo 14. O casamento de Sansão. Desceu Sansão de Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou-se ao seu pai e sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o seu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, naqueles circuncisos? Disse Sansão ao seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel.
Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhes do mel. E comeram, porém não lhes deu a saber do corpo do leão é que o tomara. O enigma de Sansão. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumava fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar-se. Nos 7 dias das bodas, me declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se mu não puderdes declarar, vós me dareis a mim a 30 camisas e a 30 vestes festivais. E eles lhes disseram: dai-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti a casa do teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não me declarastes a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma a seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa do seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Glória a Deus! Irmãos, a aplicação final dos capítulos de Juízes 11 a 14, esses 4 capítulos apresentam pessoas imperfeitas dentro dos propósitos do Senhor. Jefté carregava rejeição e tomou uma decisão precipitada. Israel venceu inimigos externos, mas entrou em guerra consigo mesmo. Sansão nasceu debaixo de uma promessa extraordinária, recebeu uma força incomum, experimentou a ação do Espírito de Deus, mas começou a demonstrar dificuldades em controlar seus próprios desejos. Isso nos ensina algo fundamental. Deus usa uma pessoa não significa que Deus aprove tudo que essa pessoa faz. Irmãos, a Bíblia não transforma seus personagens em heróis perfeitos. Ela mostra seres humanos reais e, acima deles, um Deus santo, soberano e misericordioso. Por isso, nosso modelo definitivo não é Jefté, nem Gideão e nem Sansão. Nosso modelo é Jesus Cristo. Gólida Celeste, você pode vencer gigantes diante de todos e ainda precisar vencer batalhas que ninguém vê. Eu falo por experiência. Sansão tinha força para enfrentar um leão, mas precisava aprender a governar seus próprios desejos. Por isso, não peça apenas: Senhor, usa-me. Ore também: Senhor, transforma-me. Porque mais importante do que carregar um dom é ter um coração completamente entregue ao Pai. Amém? Pai querido, muito obrigado por essa palavra, por cada ensinamento. Obrigado porque a tua palavra nos mostra pessoas reais, com virtudes, fraquezas, acertos e erros. E através delas o Senhor nos ensina a depender cada vez mais de ti.
Pai querido, em nome de Jesus, cura o coração daqueles que carregam marcas de rejeição, pessoas que foram desprezadas dentro da própria família, abandonadas, ou que fizeram acreditar a essa pessoa que nunca seriam capazes de realizar algo importante. Senhor, mostra que a rejeição humana não determina o valor que possuem diante de Ti. Pai querido, em nome de Jesus, nos dá sabedoria para controlar nossas palavras, nos livra de votos precipitados, decisões emocionais e promessas feitas sem discernimento. Coloca domínio próprio dentro de nós e não permitas que nossos dons cresçam enquanto nossos caráteres permanecem imaturos. Trabalha primeiro dentro de nós, Senhor. Ensina-nos a vencer as batalhas secretas. Guarda nossos olhos, pensamentos, palavras, desejos e decisões e traz paz a todas as famílias, a minha família. Abençoa, Senhor, cada pai, cada mãe, os avós, todos aqueles que pertencem à nossa parentela. Assim como Manoá pediu sabedoria para criar Sansão, concede-nos, Senhor, direção para estar direcionando nossos filhos, aconselhando eles, nossos netos. Senhor, que todos possam crescer conhecendo a Tua palavra e compreendendo que suas vidas possuem propósito. Fortalece aqueles que enfrentam tratamentos hospitalares, que estão hospitalizados. Consola, Senhor, quem perdeu alguém neste dia. Sustenta os que estão enfrentando qualquer tipo de enfermidades, qualquer tipo de dificuldades. Nos livra de todo mal. Levanta, Senhor, todos que pensaram em desistir e, acima de tudo, leva-nos para mais perto de Jesus. Que Cristo seja o nosso modelo, nosso libertador, nosso Salvador e o centro de toda a nossa caminhada. Em nome de Jesus oramos. Amém, irmãos? Compartilhe esse vídeo. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Não deixa de se inscrever no canal. Também pode adquirir o meu livro, Da Dor à Esperança, de Pé Apesar de Tudo, em todas as plataformas do Amazon, celeste.a.cimedo. Uma história real, um testemunho de milagres, de tudo aquilo que Deus tem realizado na minha vida, na minha caminhada, lutando contra batalhas que só eu e Deus sabemos. Então, tudo é possível naquele que crê e tudo podemos naquele que nos fortalece. Compartilhe esse vídeo.